Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia inicia agora mais uma edição. E a conversa de hoje é sobre educação. O Acre vive um momento especial da educação pública. E a palavra que pode sintetizar esse momento é parceria. Com a Universidade Federal do Acre, o governo do estado consolida mudanças importantes em todos os municípios. A interiorização da UFAC garante o ensino superior para mais 5.000 professores da rede pública de ensino, além dos 4.500 professores já formados ou em processo de formação pelo programa ProSaber. E é para fazer uma análise do impacto dessa medida que nós convidamos o reitor da Universidade Federal do Acre, Jonas Filho. Reitor, prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Da mesma forma, a universidade agradece a gente estar podendo aqui nesse espaço tão importante falar com a nossa comunidade e dizer da importância que é a Universidade Federal do Acre em todos os municípios do estado. Vamos fazer um breve flashback, um retorno ao passado. UFAC e Governo da Floresta em 1999. De lá até agora, qual a avaliação que o senhor faz a respeito dessa aproximação, dessa parceria entre o governo do estado e a Universidade Federal do Acre? Olha, é uma avaliação muito positiva. Aquele ano de 99 nós estávamos no processo de campanha na universidade e a partir de novembro de 2000 nós assumimos, né, já com uma administração que trazia no seu projeto político a interiorização da universidade, que já é existente ou um desejo desde a sua fundação ou da sua criação. Mas a gente entendia que a metodologia utilizada ela já estava comprovada não ser adequada, então nós precisávamos ousar. Então nós começamos a partir dali a buscar, junto às prefeituras, ao governo do estado, a parlamentares, as condições necessárias, porque sozinha a universidade não teria as condições para fazer. E aí nós encontramos fundamentalmente no governo do Jorge Viana essas condições e pouco a pouco essa parceria ela foi tomando forma e corpo que hoje a gente faz essa avaliação positiva, encorajados por alguns exemplos, né, como foi o programa, o ProSaber, cujo resultado hoje é incontestável. Eu acho que ainda se pode estabelecer algumas críticas, e isso é salutar, mas ele foi um programa vitorioso. Então, reeditar este programa com outras condições foi motivado fundamentalmente por esse resultado positivo. E aí, isso virou uma bola de neve que, além de ser um projeto inicialmente de interesse da universidade, do governo, de parlamentares, ele passa a ter uma adesão popular tão grande que hoje eu acho que não existe nesse estado quem possa estar desfazendo essa parceria ou essas ideias que foram estabelecidas ao longo desses últimos anos. Esse programa de expansão do ensino superior nos municípios, ele já existiu desde a década dos 70, né? O que existia de falhas nesse processo de 70 até 98 e que foi aperfeiçoado pelo governo da Floresta? Formou muita gente, foi sempre positiva a participação da universidade. O que tinha de desfavorável é que ela não era perene, então era de uma forma muito pontual. Eram aqueles programas que iam durante as férias, né, e que aconteciam esporadicamente. Então nós achávamos que a universidade ela tinha que estar mais permanente. E além só da atividade de ensino que se exercia, a gente entende que é preciso também atividade de pesquisa e extensão. E aí nesse tripé que a gente tem o fortalecimento da universidade, do conhecimento, fortalecimento do saber. E essa é a grande modificação que a gente está implementando agora. O ProSaber, em que ele pode ser alterado para melhorar? Bom, eu penso que hoje, né, apesar das grandes dificuldades, nós estamos aí voltando de uma greve, os professores extremamente assoberbados, mas há um esforço muito grande da academia no sentido de que você possa estar trabalhando uma melhoria no projeto pedagógico e corrigindo, né, aquelas avaliações que a gente pode considerar críticas. Então, esse processo de avaliação já foi feito dentro da universidade, já foi feito junto com a Secretaria de Educação, então tem especialistas, tem técnicos e profissionais que estão vendo, né, essas melhorias. Mas, sem sombra de dúvida, não há muito que se mexer no programa. São algumas adequações, principalmente nesse momento onde várias turmas vão para o campo. Então, o programa ele alcançou a zona urbana e agora vai também para a zona rural.
E a zona rural tem toda uma particularidade, uma especificidade, né? Tem períodos de chuvas, né? Tem alguns, o calendário muitas vezes não tem o mesmo compasso daquele calendário da zona urbana. Então essas adequações, na realidade são condições de adequações que esse trabalho está sendo realizado então. Na zona rural, esse programa de expansão do ensino superior, ele funciona de forma modular? Isso. Essa é uma condição. Eu acho que hoje ainda é um sonho a universidade, eu diria, presencial. Ela efetivamente, por dificuldades de quadro, de professores, de técnicos administrativos, ela ainda vai ser desta forma modular. Então, para os professores da zona rural, eles vão trabalhar sempre nos períodos de férias do professor, porque é o seguinte, na zona rural, como foi também na urbana, o programa ele atingia fundamentalmente os professores da rede estadual e municipal. E 20% em cada curso ele era dedicado à comunidade. Certo? Então, é um programa voltado para a capacitação, para a qualificação desses professores. E também na zona rural. Então, os professores vão estar trabalhando nos seus períodos de férias, de recesso, né, para que eles possam, então, voltar para a sala de aula sem causar nenhum prejuízo para a sociedade, para os alunos que dependem muito da vida escolar. Como é que um professor da zona rural, por exemplo, de Porto Walter, pode fazer para se integrar, ser beneficiado pelo programa de expansão do ensino superior? Olha, isso aí é uma questão bastante técnica, né? Então a gente espera que agora, depois de assinado o convênio, algumas comissões da universidade, juntamente com a Secretaria de Educação, vá fazer reuniões nos diferentes municípios para que possa, conversando com os professores, dizer como é que vai ser a metodologia, como é que eles vão trabalhar. Agora, a princípio, é interessante dizer que muitas coisas são novidades que a gente ainda nem sabe, nós temos a vontade de fazer, mas que nós vamos, durante o percurso, aprimorando. Porque nós estamos experimentando isso na história do ensino superior no Estado e também no país. Eu acho que hoje o Acre passará, a partir de então, a ser um exemplo do Estado que está interiorizando em todos os municípios as ações da universidade, né, o ensino superior, e isso requer esforços e condições muito grandes. Então a gente vai ter que, ao longo do tempo, a gente ir corrigindo aquelas ineficiências e ir aprimorando sempre as condições. Mas o passo inicial nós demos. A vontade política, está aí o governo com recursos para começar implementando esse recurso, está aí a universidade com sua capacidade instalada, está aí os outros parceiros, como todos os prefeitos que estão de mão dadas, independente de cor partidária, nesse processo audacioso e que o Estado do Acre, né, está capitaneando. Quer dizer que não teve nenhum exemplo na história do país de um processo de expansão do ensino superior como o que está sendo implementado agora? O que nós sabemos é que existe a interiorização da universidade, do ensino superior, ele acontece em todo o Estado, mas que pegue os municípios de cabo a rabo, essa história a gente desconhece. Muitos até por uma dificuldade de que tem centenas e centenas de municípios. Hoje nós temos 23 municípios, não são muitos em relação a outros estados, mas tem particularidades como as distâncias geográficas. Então, às vezes você pode imaginar, mas só são 23, você tem em outros estados 500, 600 municípios, o que ficaria mais difícil. Mas os nossos 22 municípios ele têm particularidades. Então, a audácia não é pelo quantitativo, é como que você está fazendo. Existem municípios no estado que essa época do ano que está chovendo, você não tem como descer de avião. Você tem que descer no município próximo, pegar um barco, 2 dias de canoa, enfim. Mas nós estamos dispostos a vencer essas dificuldades e fazer com que o ensino superior seja a realidade exigida pela nossa comunidade, pela população do Estado. E os professores que fazem parte desse programa de expansão do ensino superior? Aqueles que vão dar aula para os professores da zona rural. Como é que está sendo o preparo dessa turma? Se bem que eles já fizeram parte do ProSaber, já estão devidamente capacitados, mas um professor, por exemplo, enfrentar 2, 3 dias de barco até chegar a um determinado local, como é que é isso aí? Olha só, essa dificuldade a gente coloca como sendo dificuldade, mas não como temor, como obstáculo. Quando nós imaginávamos lá em 2000, 2001, quando fomos começar o programa, isso era um ponto que se levantava naquela situação e que já foi superado.
Então os professores, eles fazem um esforço, todos nós temos, de administradores, né, de parlamentares, de gestores, todos nós temos a nossa contribuição. Mas as dos professores, fundamentalmente, ela tem que ser bem valorizada. Os professores da universidade, eles estão sobrecarregados, né? Hoje nós realizamos concurso agora para preenchimento de 91 vagas, mas são vagas de reposição, não são de expansão. Então a gente tem que dar conta de 28 cursos na sede e até a audácia de ir para o interior com esse quadro reduzido de professores e técnicos administrativos. E aí vem a parceria que dá condições de contratação de professores temporários, que também com esse mesmo vigor físico e determinação intelectual também, se dispõe a ir para esses municípios. Então todo mundo vai. Muitas vezes, muitos professores vão em cima de caixas, em aviãozinho pequenos, mas ele tem um compromisso. Essa é a missão. Eu acho que os pioneiros que descobriram o Brasil e outros que vieram para a Amazônia, né, como o grande projeto Rondon, todo mundo teve essa exploração. Hoje nós estamos vivendo um momento histórico como esse, um momento de a gente estar criando de pioneirismo na educação. E esses professores, no futuro, serão melhor reconhecidos até do que estão sendo hoje. Não obstante a gente saber, né, o valoroso trabalho de cada um deles. Reitor, um impacto de uma medida como essa, desse programa de expansão do ensino superior, o senhor já tem uma dimensão do que isso pode significar daqui a uns 5, 10, 15 anos? Olha, isso é imensurável, mas você pode trabalhar na seguinte hipótese e aí ir avançando. Não há, hoje, no conhecimento no mundo, de países que se desenvolveram que não foram tendo como alavanca a educação. Então, governos que usaram a educação como estratégia de desenvolvimento foi os que mais avançaram. No Brasil, nós tivemos muita dificuldade com isso. Poucos governos, e agora nós temos o exemplo do presidente Lula, que ainda temos muitas dificuldades, mas estabeleceu a educação como uma estratégia política de seu governo. Agora, recentemente, criou novas universidades federais, possibilitou expansões de vários campos. A Universidade Federal do Acre está incluída nesse projeto, né, do governo federal. Nós estamos expandindo em Cruzeiro do Sul, saindo de 2 cursos permanentes que lá tínhamos, que era Pedagogia e Letras, passando com mais 3 novos, agora Engenharia Florestal, Biologia e também Enfermagem, certo? Então tudo isso é dentro desse programa do governo federal. Então essa compreensão, que aí é não copiada, mas que também é do desejo político do governo do estado do Acre, né, que não tem obrigação de investir no ensino superior, que esse é um papel do governo federal, e também investe, é uma demonstração desse conhecimento de que a educação é importante para o desenvolvimento de uma região. Aí você trabalha nessa linha. Onde você não tinha, em alguns municípios, você não tinha nem um 2º grau há 4 anos atrás. E o governo coloca o 2º grau e agora ajuda a universidade a levar os cursos superiores. Isso dá uma mexida na cabeça das pessoas, no conhecimento, na estrutura. As pessoas adquirem um saber e elas ficam sedentas, eu diria assim, né? Empolgadas no desejo de estar contribuindo, de fazendo. Isso, há uma efervescência tão grande que esse resultado eu quero ter a felicidade de ver. Já olhando alguns agora, as avaliações do ensino médio no estado, eles cresceram num patamar bastante considerável em relação aos últimos anos, depois do programa de formação de professores. Numa avaliação futura, eu tenho certeza que nós vamos estar numa revolução. Eu disse no dia lá da assinatura desse convênio, na quinta-feira passada, que nós estamos vivendo uma 2ª revolução nesse estado. Primeiro aquela revolução com o Plácido de Castro, e agora essa revolução que é a revolução do saber, que vai modificar postura e comportamentos. E aí nós vamos, de fato, já integrado ao Brasil como estamos hoje, sermos também responsáveis pela condução desse país. Reitor, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Bom, o Ideias da Aldeia volta após o intervalo.
Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre ensino superior e parcerias entre Universidade Federal do Acre e o governo do estado do Acre, convidando o reitor Jonas Filho. Jonas, no bloco anterior nós falávamos a respeito desse programa de expansão do ensino superior em todo o estado do Acre e eu queria começar esse segundo bloco falando também a respeito disso, mas sobre o papel específico das prefeituras. Como que uma prefeitura pode ter uma dimensão exata do que acontece para sempre estar ajudando a parceria entre o governo do estado e a Universidade Federal do Acre? Qual o papel da prefeitura nesse processo? Bom, então é interessante a gente relembrar que essa parceria, né, ela foi extremamente ampla. A universidade, governo do estado, prefeituras, parlamentares da bancada federal, estadual, vereadores de todos os municípios, enfim, senadores, né, aqui destacar, senador Cibá, senador Tião, pessoas que têm colaborado muito com esse projeto, né, de interiorização da universidade, com essa parceria tão importante. E houve uma compreensão muito grande dos prefeitos, eu penso que desde o primeiro momento da implantação desses cursos da universidade através desse programa dos municípios. Eles entraram com uma contrapartida de estar recebendo os professores, dando alimentação, alojamento, com recursos até significativos para a prefeitura. Mas entenderam qual a importância que esse projeto, né, que esses cursos têm dentro do seu município. E com muitas dificuldades eles conseguiram honrar, todos honraram muito bem este compromisso e nenhum nesse momento se negou nessa reedição do programa e das possibilidades de novos cursos estarem dando continuidade a essa parceria. Mas eles até conseguiram, juntamente com o governador, que nessa fase nova do projeto, as prefeituras pudessem estar isentas desse pagamento. Então, o próprio governo também vai aportar para essa parte que era compromisso da prefeitura, para que eles possam estar mais à vontade. Porque tinha algumas dificuldades até de auditorias. Hoje, inclusive, com as legislações, por conta de procedimentos não corretos históricos, alguns gestores, ou todos os gestores hoje, a universidade é vítima disso, fica muito assediado pelas auditagens. Né? Então, nós temos processos que muitas coisas ficam difíceis de justificar. E, às vezes, eles estavam em benefício da sua comunidade, pagando professores da universidade, ou dando essa contrapartida para professores da universidade, e no final da prestação das suas contas, isso trazia algumas dificuldades que o governador entendeu ser melhor que nesse momento eles pudessem estar fora dessa parte de pagamento de recursos. Mas vamos continuar lá, com toda a logística. Tivemos uma reunião ainda na quinta-feira, todos os prefeitos continuam de mão dadas, né, nesse grande processo de interiorização do ensino. E a novidade desse programa de expansão do ensino superior nessa nova fase é que tem cursos, por exemplo, o curso de economia, que é um curso nada fácil, certo, e que agora também vai estar fazendo parte desse programa, é isso? Então, como eu disse no começo do programa, lá em 2000, essa administração, né, ela tinha no seu projeto de campanha levar a sua interiorização para todos os municípios do estado. A partir desse ano, efetivamente, a universidade vai estar em todos os municípios do estado. Primeiro, pelos do programa, então o governo, né, sentiu a necessidade de reeditar o programa para aqueles municípios onde certos cursos não estiveram sendo beneficiados, vai para a zona rural e, para além disso, os municípios que já foram atendidos e que esse ano naturalmente ficariam de fora, vão ser contemplados 14 municípios com um curso de economia com área de concentração em gestão pública. Então essa é uma grande novidade. As comunidades hoje distintas nos diferentes municípios têm que comemorar esse momento importante. E há ainda uma questão muito, muito bonita de se ver em tudo isso, né? O governador pediu para a universidade, nós estamos buscando esse caminho de construir de que os cursos novos, agora por exemplo, de economia, sejam para alcançar os jovens que estão saindo do segundo grau. Então, que a gente possa ter até um percentual, estamos pensando em torno de 20%, que seja para o restante da comunidade, inclusive aqueles que já têm nível superior. Mas, fundamentalmente, seja para alcançar os jovens que estão aí sem perspectivas.
E eu tenho já viajado desde quinta-feira, estive em Sena Madureira, por exemplo, onde a gente encontra os pais que diz que da importância que tem tudo isso. Hoje, um acriano, para fazer um curso superior, ele morando no interior, ele tem que vir para a capital ou para qualquer um outro estado da Federação Brasileira ou até fora dela. Né? E agora não, vai ter a possibilidade de estar com seu filho, né, no seu município. Então é sempre uma coisa muito triste um filho quando sai de casa, mesmo que seja para buscar, né, o conhecimento fora, mas mais próximo, os pais sentem satisfação em estar ajudando e contribuindo com seus filhos. Então isso já é uma possibilidade real que a gente implementa através dessa parceria a partir desse ano ainda. Com vestibular entre junho e julho, para em agosto, desses 14 municípios estarem contemplados com esses cursos. E aí nós vamos, daí para frente, a perenidade. A universidade, todos os anos, em todos os municípios, ela vai realizar vestibular para um curso reconhecido pelo governo federal, na Universidade Federal do Acre. Reitor, e um assunto chato, mas tem que ser tocado, e a fiscalização a respeito da qualidade do que é oferecido com esse programa? A universidade já pensa em elaborar uma espécie de algum modo de fiscalizar, ver como é que está a qualidade, um modo de avaliação dos alunos, dos professores? Avaliação é uma coisa muito complicada. Né? A avaliação muitas vezes depende de quem está fazendo essa avaliação, do olhar crítico do avaliador. Mas se nós fizermos uma avaliação a nível nacional, a última avaliação do ENED, né, recentemente, ele apontou... O ENED avalia o quê? Avalia as universidades, né, como um todo, particulares e públicas. Né? E as últimas avaliações apontam para que os melhores resultados estão dentro das universidades públicas. É quem mais publica, é quem tem mais alunos envolvidos com a pesquisa e professores também. Não obstante estarem nas particulares, os melhores laboratórios, os melhores salários, né, os quadros mais enxutos. Mas no resultado apanhado, as federais hoje, desculpe a expressão, elas dão de 10-0 nas universidades privadas em termos, né, de resultados. A qualidade do ensino, portanto, ele já é superado, né, se for para uma discussão negativa, por essas avaliações importantes. Então, algumas pessoas, e agora nós passamos nesse processo de blocagem depois da greve que a universidade, né, implementou para que salvasse o semestre, para que se possibilitasse que os alunos que fossem fazer vestibular agora começasse esse ano ainda. Então se levantou uma tese de que o sistema da blocagem, que é um sistema parecido com o modular, traria não qualidade ao ensino, o que não é verdadeiro, porque senão nós estaríamos colocando em xeque a história da universidade lá atrás, que foi para os municípios nesse sistema modular. E muitos profissionais formou. Obviamente que você imaginando um quantitativo de aluno que entra na universidade, há diferenças, porque tem alunos e tem alunos, como tem professores e professores. Alguns se dedicam mais, alguns saem mais qualificados, porque a qualificação também do ensino parte muitas vezes do teu pessoal, do teu interesse, do teu compromisso, da tua responsabilidade com o que você está fazendo. Então, agora, isso não é uma coisa que a gente deve não estar sempre olhando, fazendo esse processo de avaliação. Mas eu digo que como a universidade hoje trabalha, né, primeiro procurando qualificar o seu professor. Hoje a maioria do nosso quadro tem entre doutorado e mestrado. Né, quando nós temos um grande volume de pesquisas realizadas na universidade, trabalho de extensão de reconhecimento internacional e nacional também. Então, tudo isso somado demonstra que nós temos uma capacidade instalada para que o produto que a gente esteja formando seja um produto de qualidade. E aí, se você olhar, inúmeros profissionais formados pela universidade que ocupam o cenário nacional, ou até local ou regional. Nós temos desembargadores, nós temos juízes, nós temos cientistas, nós temos médicos, nós temos senadores, nós temos o vice-presidente do Senado, que é acriano, não é formado pela nossa universidade, mas faz parte desse processo todo do Estado, o último, no caso, que eu apontei. Então, nós temos, dentro dessa conjuntura, fatores extremamente positivos que demonstram também que a qualidade do ensino da nossa universidade ele é extremamente satisfatória. Reitor, a implantação da Universidade da Floresta, lá em Cruzeiro do Sul, não é isso?
com os cursos de engenharia florestal, enfermagem e biologia. É um tripé bem adequado à realidade da região. Qual é a dificuldade em se implantar um curso de farmácia bioquímica, que é uma área da ciência que o Acre poderia deslanchar muito na produção de fármacos e tal? Como é que a gente poderia fortalecer a ideia de que aqui no Acre também farmácia bioquímica seria uma espécie de prioridade? Quando nós estamos nessa conversa com os prefeitos e com a comunidade, dizendo que a universidade vai para todos os municípios, uma das coisas que a gente tem dito também é que nós estamos querendo ir com cursos que atendam às demandas regionais, que respeitem as vocações locais, né? Então, a gente não quer fazer curso de cima para baixo. Mas a gente tem dito também que alguns cursos, ele tem mais dificuldades de, por exemplo, um curso de medicina hoje, que existe um aparato muito caro de laboratórios, de equipamentos, esse curso a gente vai tendo alguma dificuldade de já estar avançando com ele para o interior. Um curso como você coloca, ele também tem que ser olhado nessa condição, né, de que ele tem um investimento muito caro e que nem sempre ele é possível de estar sendo assinalado ou colocado. Mas algumas coisas também vão pouco a pouco favorecendo. Hoje, com o curso de medicina, nós já temos condições, nós temos um curso de medicina também porque nós tínhamos um de enfermagem, que ajuda na construção de medicina. Enfermagem e medicina hoje até nos qualificam, nos capacitam, nos dá condição de pensar um outro, uma odontologia, por exemplo. E assim você pode estar crescendo nas suas intenções. Então, na verdade, nós temos cursos que são mais teóricos, então isso dá uma condição mais favorável para que a gente implemente mais prontamente. Então, biologia lá no Cruzeiro do Sul pode ser já um passo para a implantação da farmácia bioquímica, por exemplo? Pode ser? Pode ser, né? Pode ser. Por que foi biologia, por que foi enfermagem e engenharia florestal? Isso foi um desejo da comunidade lá, não foi a universidade que entendeu. Lá, né, com a ideia da Universidade da Floresta, que agrega, essa Universidade da Floresta é um conjugado entre a Universidade Federal do Acre, um Instituto de Biodiversidade, que aí reúne outros parceiros de outras instituições nacionais e internacionais também, e o Ceflora, que é um instituto vocacional apoiado pelo governo do estado. É esse tripé aí que a gente chama de Universidade da Floresta. E aí dentro, os cursos novos que foram, então, para Cruzeiro do Sul, debatidos, eles estavam voltados para aquela vocação. Lá está uma comunidade na maior área de biodiversidade do planeta, que tem lá com a Serra do Divisor. Então, ali, os biólogos que estão lá, eles terão uma formação diferente do biólogo que é formado pela Universidade Federal do Acre aqui em Rio Branco e em outros estados. Terão o mesmo conhecimento, mas a mais do que isso, ele vai ter uma especificidade do conhecimento daquela localidade, né? E pensando também nas demandas de necessidades, como enfermeiros, lá das dificuldades que temos. A engenharia florestal passa também por um processo de política do governo. Então, a necessidade de termos engenheiros florestal para o projeto de desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso é numa conversa realizada com a comunidade. E pesquisa, Jonas, só para encerrar esse nosso bate-papo, em relação à pesquisa, propriamente dita, aqui mesmo no núcleo da UFAC em Rio Branco, qual a perspectiva que 2006 aponta? Quais seriam os setores da UFAC ou os departamentos que estariam mais fortalecidos nessa área? Nós estamos hoje aqui falando desse momento importante da interiorização da universidade, mas nós temos, né, e dentro desse processo, dessa parceria, com todos esses parceiros que aí colocamos, nós temos, eu diria, uma espécie de corrente. Então, é a interiorização, é a pesquisa, é a qualificação, é um conjunto de ações dentro da universidade para fortalecer o ensino superior e dar, claro, mais acesso, né, às nossas comunidades. Então, nós avançamos nesses últimos anos na questão da pesquisa. Nós já tínhamos o conhecimento adquirido com um volume muito grande de pesquisa que se foi construindo ao longo dos tempos, né, da universidade, com qualificação de pessoal, tanto que esse ano nós começamos na universidade 3 novos cursos de mestrados, da casa, mestrados perenes, né? E esses 3 cursos, e aí desenvolvimento sustentável, letra e agronomia que foram colocados, é a demonstração de que a gente está amadurecidos
nós estamos amadurecidos em termos de pesquisa para darmos novos passos. Então, temos que consolidar todo esse trabalho, né? Muitos outros grupos já estão se articulando no sentido de estar criando também os seus mestrados e aí indo para o doutorado, e aí nós temos toda essa relação. Porque uma universidade, por isso que eu digo, a diferença da universidade, ela não é só de ensinar. Ela é de ensinar, de fazer pesquisa, de fazer extensão, e quando você faz a pesquisa, você aplica na sua atividade de ensino, e você tem toda essa condição adquirida. Então, hoje a Universidade Federal do Acre está num momento muito bom, um momento muito importante, né, porque ela interioriza suas ações, porque ela amadurece no seu processo de pós-graduação, né, e porque ela dá acesso, né, e tem uma luta grande pela gratuidade do ensino, para os novos acessos, também com vestibular R$30, como realizamos. Então, todo esse conjunto de esforços, né, que a gente considera extremamente importante. O programa de expansão do ensino superior veio para ficar, não corre nenhum risco de isso ser um dia eventualmente de vir acabar? Eu acredito que não corre um risco por uma única coisa, pela compreensão social que isso já alcançou. Então isso já não é mais um projeto do reitor, do governador, dos parlamentares, é da comunidade. Eu acho que a hora que o professor Jonas sair da reitoria, o senhor Jorge Viana sair do governo do Estado, os senhores senadores, se não forem mais reeleitos, mas a comunidade tem universidade dentro dos seus municípios, e eu acho que não há quem possa retirar. Eu acho que o que a gente vê de positivo é que isso vai continuar a crescer e a fortalecer, de tal sorte que a universidade vai estar sempre e perenemente em todos esses municípios. Jonas, reitor da Universidade Federal do Acre, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Ideias da UDEM. Nós é que agradecemos essa oportunidade e quero cumprimentar a todos os teus telespectadores. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. Esperamos, com essa conversa, a parceria entre Universidade Federal do Acre e Governo do Estado tenha ficado mais clara. Obrigado pela sua atenção e pela sua audiência, e contamos com ela no nosso próximo encontro.